A seleção de Portugal escapa de um vexame. E seria um vexame que não era hoje que isso iria acontecer, mas sim que já teria dado indícios desde o início da Eurocopa, que seria concretizado hoje contra a Eslovênia se não fosse Diego Costa. Diego Costa salvou Portugal de um vexame. E a gente vai analisar como é que foi a partida de Portugal contra a Eslovênia nessa quase eliminação e o que Portugal precisa mudar para conseguir avançar na Euro. Mas antes, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva para ajudar o meu trabalho a crescer cada vez mais. Portugal fez um bom jogo no frigir dos ovos, digamos assim? A verdade é que não. E isso daí já estava traçado desde a primeira etapa. Por quê? Porque apesar de você ter um time praticamente o mesmo que enfrentou a Turquia, que fez a sua melhor atuação ali da Eurocopa, com uma linha de 4, voltando o Cancelo, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha dividindo ali a função do meio campo com o Bruno Fernandes, tendo o Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Rafael Leão, hoje o time faltou inspiração. Hoje o time não conseguiu desenvolver um bom futebol. E aqui vai a primeira crítica. Não só o técnico Roberto Martínez, que fez substituições na segunda etapa, que a gente já vai falar disso, mas a falta de ímpeto e a falta de criatividade e também de protagonismo de dois grandes jogadores que foram muito importantes nas eliminatórias e que precisam mostrar na seleção portuguesa sempre. Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Dois jogadores completamente desconectados do jogo, que não vêm fazendo uma boa competição, apesar do Bruno Fernandes ter marcado o gol, são dois jogadores que não estão desempenhando o mesmo papel que tiveram nas eliminatórias. Então, se você não tem a referência marcando o que é o Cristiano Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo obviamente é a referência técnica, você tem que ter outros jogadores que puxam esse protagonismo. E esses dois foram importantes nas suas temporadas, principalmente o Bernardo Silva sendo campeão da Premier League. E o Bruno Fernandes sendo um cara que levou o Manchester United a conquistar a FA Cup. Então você precisa desses dois jogadores aparecendo e não é isso que aconteceu. Outra coisa que aconteceu, a mudança do técnico Roberto Martínez no intervalo para poder tirar o Vitinha. O Vitinha ele é o motorzinho desse campo. Ele é um importante elo de ligação ali no meio-campo para poder fazer com que a bola chegue no Bruno Fernandes e chegue no Cristiano Ronaldo. Ele tira o Vitinha na segunda etapa, ele recua o Bruno Fernandes, deixando a bola ficar sem ter esse elo de ligação e apostando numa bola longa. O time não funciona. Apesar disso, o Portugal teve grandes chances na primeira etapa. Se o Portugal tivesse um pouco mais de capricho, ele teria matado o jogo na primeira etapa. Não. Junto com essas substituições, junto com o nervosismo que foi acontecendo com os jogadores ao longo do tempo, Portugal foi dificultando a partida, tornando uma partida cada vez mais tensa, tornando uma partida cada vez mais nervosa, e aí tenta se corrigir. Sai o Rafael Leão no segundo tempo, traz o Bruno Fernandes no meio campo e coloca o Diogo Jota. O Diogo Jota, ele teve chance, inclusive, de poder fazer gol. Portugal criou algumas chances, e aí tem um lance capital. Pênalti sofrido por Portugal, bate Cristiano Ronaldo. E aí vem a nossa primeira atenção. Quando você espera de um jogador muito grande como é o Cristiano Ronaldo, ele vai trazer um alento para a equipe. Ele vai trazer um conforto emocional, ele vai trazer um apoio, que é o que a equipe precisa. Por quê? Porque você tem um jogador que foi diversas vezes o melhor do mundo e um cara que chama responsabilidade. Quando você vê o Cristiano Ronaldo perdendo o pênalti como ele perdeu e desabando, automaticamente Portugal desaba. Porque ali era 1-0 e era administrar e já era, tá? O Cristiano Ronaldo ele bateu mal? Não! O Oblak fez uma defesaça. Mas, de novo, é o cara que fez mais gols de pênalti, é o cara que decide, é o cara que tem mais gols, mais assistência na história da Eurocopa. E talvez o choro do Cristiano Ronaldo, a gente pode dizer sem dúvida, que é a maior imagem da Euro dos últimos anos. Você tem um choro de um cara que faz a equipe desabar. O Cristiano Ronaldo traz um desabamento mental da equipe de Portugal mais do que já estava. E óbvio, é lógico que a gente pode olhar de uma outra forma, falar, olha, até os grandes choram. Isso é verdade.
Mas, de novo, é a figura do Cristiano Ronaldo. Portugal não tem mais nada a partir daí. Todos se abalaram, menos um. Diego Costa. Portugal, ele foi indo com a partida, ele foi empurrando com a base da pressão, um time que via que não estava conseguindo criar nada, cedeu alguns espaços, é verdade, tanto que se o Oblak fez uma grande defesa, o Diego Costa fez uma grande defesa com os pés, salvando o que poderia ser a eliminação de Portugal, e nem deixando chegar nos pênaltis. Porque você tem uma equipe desatenta, uma perda de bola bizarra do Pepe, tá? E aí gera essa chance. Mas um time que tá extremamente nervoso desde o início. Que no desenrolar da partida vai vendo que tem peças para conseguir mudar, mas que não tem coletivo e não tem qualidade suficiente para conseguir transformar essa qualidade em coletivo nesse momento. E aí você chega nos pênaltis. E a atuação do Diego Costa, cara, a gente pode dizer que é uma das maiores atuações da história de Portugal, e não só do time, mas da história do país. O que esse cara fez, o que esse cara já confirma, com um ótimo nível que ele tem no Porto, esse cara merece uma estátua. 3 pênaltis muito bem cobrados, 3 pênaltis muito bem defendidos. Mostra o mental em dia. Dá segurança muito também, porque o Cristiano Ronaldo, ele bate, ele assume a responsabilidade, ele fala, eu errei, vou bater de novo, ele bate e faz. Mas o Diego Costa, a atuação que ele teve foi absurda. Ao ponto de passar uma segurança para a equipe, ao ponto de deixar a equipe mais relaxada e fazer 3-0. Tá? Se tem um cara que se sobressai nessa primeira fase, chama-se Diego Costa. Portugal poderia estar eliminada hoje se não fosse ele. E aí seria um vexame absurdo. Tá? Se tratando de Cristiano Ronaldo, a gente sabe que teve o choro, eu já falei sobre isso, mas o Cristiano Ronaldo precisa mostrar as caras dele na Euro. Porque ele não vem fazendo bons jogos. Ele não fez nenhum bom jogo contra a Turquia. Ele deu uma assistência para o Bruno Fernandes, sim, mas é muito pouco se tratando de Cristiano Ronaldo, que teve chances para marcar e infelizmente não soube converter. Hoje quase botou tudo a perder. Então não é porque é o Cristiano Ronaldo que a gente precisa deixar de criticar. E a equipe como um todo a gente precisa criticar também. Porque diferente de outra seleção, como por exemplo a Espanha não daria esse mole que deu Portugal contra a Eslovênia. A Espanha pegou a Geórgia, que ganhou de Portugal, e fez 4-1 sem sofrer. E 4-1 foi pouco. Isso mostra que Portugal vai precisar jogar mais. Portugal vai precisar mais dos seus jogadores, vai precisar mais do seu coletivo, porque nem toda hora o Cristiano Ronaldo vai aparecer, e a gente viu nessa Eurocopa. Se jogar assim contra a seleção francesa, vai perder. Por mais que a França não esteja boa, vai perder. Ou Portugal mostra de fato que tem um coletivo, ou vai sofrer complicações. Beleza? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que Portugal mereceu passar? Qual a sua opinião sobre o choro do Cristiano Ronaldo, as defesas do Diego Costa? Não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.